Amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler São Mateus 16, verso 15. São Mateus 16, verso 15 em diante. Disse-lhes ele: E vós quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amado Criador, desejamos mais um pouco meditar nestas palavras que lemos, à luz da revelação que o Senhor deu ao seu profeta, William Branham. Pedimos que cada coração seja movido pela verdade, pela revelação, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Foi a revelação. Bem, hoje eu tirei para dar um esclarecimento sobre aquilo que o irmão Branham disse sobre o nome dele, do tabernáculo. Branham estar relacionado com o nome dele e até seguro, porque estava no nome dele. E usar também o parágrafo que ele diz que não deveria ser Tabernáculo Branham. Quero falar sobre isso e falar sobre isto que foi a revelação. De toda maneira, foi a revelação. E eu quero também dizer que estamos aqui do mesmo jeito, certo? Nós estamos aqui e desejamos que isso permaneça da mesma forma, com este local a serviço de Deus. Mas há mais de 30 anos atrás, eu comprei esse terreno para fazer uma casa para mim e nunca fiz. Aí fiz o tabernáculo. Este é o motivo de meu nome estar preso também a esse tabernáculo. Passou todo este tempo, o irmão Branham chega a falar que ele aquietou, ele ficou calado, mesmo com o nome dele naquele tabernáculo, e depois ele explica o porquê. Eu mesmo não tive, nem tenho que explicar, apenas digo, esse é o motivo, pela graça de Deus, é o povo que faz, e é o motivo da gente não pedir dinheiro ao povo. E foi o motivo de não pedirmos dinheiro para esta construção. Que vocês veem o simples, a maneira que pudemos fazer, que era o que nós queríamos. Então, este é o porquê. Porque o meu nome está ligado a este tabernáculo também.
E eu sofri uma crítica quando um outro pastor esteve conosco e ele, depois de deixar, ele criticou dizendo por que nós não faríamos tudo o que William Branham fez. Que William Branham não queria uma igreja para ele, um tabernáculo para ele, no nome dele. As pessoas muitas vezes falam, mas elas não têm conhecimento das coisas. Falam para poder criticar. Mas para evitar, irmão Branham teve isso naquele tempo, para evitar falsas doutrinas. Que se entrasse uma falsa doutrina ali, o nome dele estava ligado àquele tabernáculo e ele tomava conta daquilo novamente. Porque ele saiu do seu posto de pastor para ser um evangelista. E se alguma doutrina entrasse, ele então voltaria para aquilo. Bom, já estou falando sobre o que o irmão Branham disse, mas eu quero deixar aqui o parágrafo. O nome de Jesus, 185, irmão Branham diz: eu não acho que meu nome deve estar nessa igreja. Não devia ser Tabernáculo Branham. Devia ser simplesmente uma igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ou algo assim. O tabernáculo do Senhor vem o lugar de habitação, a casa de oração, ou algo assim. Dê-lhe algum tipo de nome. Deixa a congregação escolher o seu nome. Meu nome, sou simplesmente um homem. Meu nome não merece estar nisto. Não mais que nada. A razão pela qual está colocar o meu nome nisto é porque o meu nome estava na Escritura, diz Billy Branham. Vem, isso não devia estar lá, não senhor. Isso deveria ser uma igreja, uma comunidade. Isso deveria ser para a congregação aqui. Aí depois, deixa eu falar outra parte aqui, porque nós vamos chegar em 1962. Ele disse isso em 58. Aí vocês vão notar que depois que as eras se abriram, aí que estava o perigo da falsa doutrina entrar. Porque o irmão Branham, abrindo as eras, teve a revelação das eras, aqueles que não creram naquilo que o irmão Branham estava pregando, provavelmente ia dividir o tabernáculo. Não ia crer, ficar fora. Então ele em 62 torna reforçar isto. Mas eu quero ler aqui de 64, 139, só por causa do nome William Branham. Em seu julgamento hoje, está nos tribunais federais para formar este concílio de igrejas e tudo. Vocês podem discernir comunismo e todas estas coisas sobre as quais pregadores estão pregando, e andando bem por cima dos sinais do tempo, e chamando isso de fanatismo, chamando isso de telepatia mental, ou algo assim, e afastando-se e proibindo o seu povo de até mesmo virem ouvir isto. Se a história não tem se repetido, meu nome não é William Branham. É outra coisa. Quando o irmão Branham pregando o que estava pregando, havia os críticos. E o irmão Branham estava mostrando que o mesmo Espírito estava atuando como atuou em todas as épocas, em todo o tempo, estava atuando outra vez, estava repetindo. Por isso, chamaram até Jesus Cristo de Beuzebu. Exatamente isto. O que vai acontecer? Isto lança o sangue de Jesus Cristo bem nas suas mãos. E você está chamando isso de espírito imundo, como fizeram naquele tempo. O que faremos com esse Jesus chamado Cristo, pregado em Phoenix, Arizona, em 1964. Agora, irmãos, nós não temos que pensar que eles vão chamar nós de espírito imundo, de fanático, de telepatia mental, porque isso foi com o irmão Branham, ele era profeta. Então, eles têm que chamar nós de outra coisa. Eles têm que nos apelidar de outra coisa. Mas que vão dizer que somos falsos,
eles vão dizer da mesma maneira, porque é o mesmo Espírito. Mas eles não podem falar que é telepatia mental, porque nós não somos um profeta vidente. Mas como Brana era o profeta vidente, eles então podiam dizer que era uma telepatia mental. E do outro lado falar também que é um fanatismo. Você pode notar que aquilo que nós pregamos, se as pessoas têm crido, não é porque nós pregamos. Se qualquer um outro pregasse, as pessoas iam crer. Por que as pessoas estão crendo? É porque está escrito na mensagem. Não é por causa minha, nem por causa do irmão Brana. Você vai ver isso aí. Que não era questão do irmão Brana, era questão da Bíblia. Estava na Bíblia. Agora, quando chega o momento da revelação, tem coisas que você não vai nem encontrar na Bíblia. A revelação é tão tremenda, porque Caim e Abel nem Bíblia tinha. E já tinha revelação. E quem não tinha revelação, mas nem Bíblia tinha. Então não é questão de você ter uma Bíblia. Não é questão também de você ter uma recompensa de estar fazendo algo para Deus, porque você vem na igreja, você canta, você adora a Deus. Não é por isso também, porque Caim também fez isso. Caim também fez um sacrifício, adorou a Deus. O que foi que o problema entre Caim e Abel, ou Abel e Caim? Não era fazer um sacrifício, propriamente. Era a revelação. Entendeu? Era a revelação que Abel tinha, que Caim não tinha. Mas de sacrifício, eles faziam sacrifício. Diferente, sim, um de frutos e o outro de sangue, mas era sacrifício. Estava fazendo esforço? Estava orando? Estava. Então, não é por isso, não é porque vocês vêm aqui, porque vocês oram, porque vocês ofertam, porque vocês dizimam. Não, porque o povo que vai nas outras igrejas também vão na igreja mais do que nós, oferta e dizima também. Então, não é por isso. A questão está na revelação. Quando a pessoa tem revelação do que se prega e do que se crê. Eu tenho que ter revelação do que eu creio e prego. Você tem que ter revelação do que você ouve e crê. Se você não tiver revelação, então não vai adiantar nada. Porque de vir na igreja, de esforçar, de fazer sacrifício, tanto nós como todas as igrejas fazem. E se fosse para Deus nos colocar para dentro, só porque nós vamos na igreja, nós pagamos dízimo, nós damos oferta, cultuamos a Deus, e se fosse para Deus levar nós por causa disso, Ele tem que levar todo mundo. Todo mundo, de todas as igrejas, porque eles fazem mais do que nós. Isso também, certo? Fazem mais do que nós. E Jesus disse, se nós fizermos somente o que nos é pedido, nós não somos diferentes dos fariseus. Muitos de nós somos fariseus, que nós fazemos só o que é pedido. Nós não fazemos além, nós fazemos só o que é pedido. Estamos baseados na Bíblia, no que Deus disse, no que foi pedido. Estamos fazendo, mas não queremos fazer um esforço a mais do que aquilo que nos foi pedido. Muito bem, isso aqui é uma parte que eu estou deixando para vocês. Uma parte que o irmão Brana diz, não deveria ser tabernáculo Brana. E agora vamos ler, pondo-nos ao lado de Jesus, em 1962, parágrafo 19, se o meu nome não estivesse ligado a isto. Diz, não tem o seu nome ligado a isto. Mas se não tivesse ligado, eles têm tentado muitas coisas, o pequeno tabernáculo aqui. E finalmente, eu fiquei calado com isto, só para ver, depois que construí isto. E então o Senhor me chamou para o campo cerca de 15, 16 anos atrás, e eu deixei a igreja. Porém, calado, eu simplesmente não pude desvencilhar-me disto, que é tirar o meu nome do tabernáculo. Eu sempre mantive meu nome ligado a isto, para que então eu pudesse, às vezes, ser um voto se a coisa errada começasse aqui. Eu teria direito de vir e barrar isto, porque eu suei com isto por muitos anos atrás deste púlpito.
17 anos aqui para deixar a coisa correta. Quando todos os tipos de ismos e entradas e saídas e todo tipo de culto, e sendo uma interdenominação, tudo que passou para este lado e pela ajuda de Deus, estamos aqui firmados com o Evangelho inadulterado e ela permanece a mesma nesta noite. Amém. A igreja permanece a mesma. E então algumas vezes esta igreja tem sido tentada a sair de sob mim. E tudo mais assim. Se meu nome não estivesse ligado a isto lá embaixo, na Escritura, como ele disse, ora, isso com certeza estaria numa terrível posição nesta noite. Não. E isto não fui eu, foi Deus, claro, quem fez isto. Ele mesmo no momento achou, não é certo ter meu nome nisto. Mas depois, quando começou a perseguição e as pessoas quererem até tomar o tabernáculo branco, aí ele deu graças a Deus. Ele diz, não fui eu, isto foi Deus. Então eu peguei aqui através de mais um parágrafo, dizendo, foi a revelação. Foi a revelação. Com respeito a Pedro, todos nós sabemos que a Igreja Católica diz que a igreja foi fundada sobre Pedro. E que ele foi o primeiro Papa, que pela história, pelo que o irmão Branham disse, Pedro nunca foi a Roma. E como ele podia ser o primeiro Papa? Que ele nunca foi lá. Mas eles continuam dizendo que Deus colocou sua igreja, fundou sua igreja sobre Pedro. O irmão Branham fala meio duro aqui. Eu vou ler uma mensagem, não sei se vocês têm. Esta vem lá da voz de Deus também. A revelação de Jesus Cristo, só que essa daqui é a original. Você tem ela naquelas eras da igreja, que a primeira mensagem é a revelação de Jesus Cristo. Só que aqui ela é original. E aqui ela está completa. Lá ela tem parte que tem aqui e não tem lá, certo? Bom, eu tenho que ser claro para vocês. É o início, sempre no início, o irmão Branham falava muita coisa no início, e eles deixaram esse início para trás e começaram mais à frente, onde o irmão Branham está falando mais sobre a revelação. Agora, estas coisas, eu quero que vocês entendam, que quem fez isso, para mim não fez errado, porque estava fazendo no tempo do profeta. Certo? Não foi uma coisa que o irmão Liveio pegou e fez depois que o irmão Branham morreu. Não. Estava já sendo corrigido as eras da igreja, do jeito que o irmão Branham queria, entre o irmão Branham e o irmão Liveio. Então, não estou dizendo que é um erro do irmão Liveio não colocar estas coisas, porque o irmão Branham já ainda estava vivo nesse tempo que as eras foram distribuídas, naquele final de ano. Foi distribuída as eras. E não era que o irmão Branham estava contra essas coisas. Ele deixou passar isso. Aqui no início tem algumas coisas que a pessoa pode tropeçar, que nós não temos explicação, certo? Tem tudo no início desse livrinho. Mas a revelação, que é o mais importante aqui, onde a igreja está fundada, porque a igreja não está fundada nem sobre Pedro, nem sobre Jesus, nem sobre Branham, e já que eu estou aqui no meio, nem sobre Osmar. Certo? O que vale meu nome? Meu nome é o pior de todos. Certo? Se o irmão Branham disse que o nome dele não devia estar aí, porque não tinha valor, o meu é pior ainda. Porque depois é usado o nome dele como novo nome de Deus. Mas eu quero que vocês vejam o natural e o espiritual. Veja os dois lados. Estou falando sobre uma coisa conhecida, mas você precisa ver o natural e o espiritual. O Branham para um homem natural e Branham o novo nome de Deus. Certo? Tem que olhar dos dois lados.
Brana, um homem com dificuldade, com falhas. Mas aquele nome Deus tomou pelas 7 letras que ele tem, porque o novo nome tem 7 letras. Foi isso que o irmão Brana disse, que o número de Deus é 7. E até no nome é 7. Mas é no novo nome. Porque no antigo nome Jesus é 5. Jesus é 5 letras só. Mas é no novo nome. E o novo nome estava na 3ª puxada. Enquanto o irmão Brana estava pregando, 1ª e 2ª puxada, sem poder falar claramente a 3ª puxada, nós entendemos isto. Então ele não podia falar claramente do novo nome. O que ele deixou, eu dou graças a Deus, porque já foi muita coisa que ele deixou para nós podermos firmar sobre aquilo ali para termos um novo nome. É muito bom, mas esse é o lado espiritual. Então, escuta o que o irmão Brana diz sobre Pedro. Bem, isso... agora a Igreja Católica diz que ele edificou sobre Pedro. Bem, isso é realmente pensamento carnal. Não se poderia imaginar uma mente espiritual compreendendo tal coisa como essa. Como Deus, com seu próprio Filho ali de pé, e ainda assim edificar sua igreja sobre um homem pecaminoso, comum e ordinário? Aqui são as palavras do profeta, certo? Isso aí está mostrando o lado humano. Deus não podia, com o Filho ali, Jesus, ele não podia edificar sua igreja sobre Pedro, pois tinha um acima de Pedro, ali. Mas vamos também nesse nome. O homem provou isto. Ele, com aquele mesmo Espírito sobre si, ele maldisse Jesus e negou-o. Agora, esse daqui era um homem que andou com Jesus. Assim tem os homens que andaram com Brana. Nós temos seus nomes expostos aí na internet, homens que andaram com Brana e maldiz Brana. Mas temos também na Bíblia até um bom homem que andou com Jesus e maldisse Jesus. Eu não conheço ele, não. Não conheço esse homem, não. Você já pensou bem? Mas esses maldiz William Brana pior do que Pedro. Porque Pedro tinha revelação. Aí ele podia mudar, podia converter. Mas estes homens nunca tiveram revelação. Eles só tiveram o lado carnal. Eles viram os tropeços de Brana. Eles viram que eles mesmos não entenderam a abertura das eras, a revelação dos selos. Sobre Elias estar na terra naquele tempo, que era o espírito de Elias em William Brana. Eles não viram isso. Maldisseram e maldisse William Brana. Muitos deles já morreram, porque eles não tinham revelação. Então, Pedro ainda tem um recurso a mais, porque maldisse a Jesus, negou bem sua face, mas ele tinha revelação. Então, Deus não edificou sua igreja sobre Pedro. É as 3 coisas que eu quero ler com vocês que o irmão Brana pregou. Ele não edificou sobre Pedro, mas Pedro tinha revelação. Ou tampouco foi uma rocha que estava ali. Sobre esta pedra edificarei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, não foi com uma rocha que estava ali, algo natural. Como algumas igrejas afirmam que era. Não foi uma rocha. A rocha a respeito da qual ele estava falando ali, não era Pedro. E outra coisa que vocês têm que ver, que a revelação é superior. Quando você trata do natural, a revelação é superior ao corpo de Pedro. A revelação é superior ao corpo de Jesus. A gente passa o tempo, né? E depois vai vendo a mensagem
como ela é. Está falando de um corpo. Mas a igreja não foi edificada sobre Pedro, tampouco era ele próprio. Não foi edificado também sobre Jesus. A igreja, como os protestantes dizem, que a igreja está edificada sobre Jesus. Não é também sobre Jesus. Por isso tem uma coisa que faz a diferença entre o natural, corpos naturais, e o espiritual. É a revelação. A revelação é aquilo que estava em Pedro. Era aquilo que Jesus queria saber. E vós, quem dizeis que eu sou? Mas tinha que estar em alguém. E não importa que esse alguém tinha falha, mas ele tinha revelação. Então isso aplica a mim e a você também. Nós temos nossas falhas, mas o que nós precisamos é ter revelação. Nós não estamos aqui e nem iremos no arrebatamento, porque nós conhecemos a letra da mensagem do irmão Brana, os parágrafos da mensagem do irmão Brana, que diz do novo nome, que diz dos 7 trovões, que diz do 7º selo. Não. Nós estamos aqui por causa da revelação. A única coisa que vai nos levar é a revelação. Porque conhecer sobre 7 selos, 7 trovões, novo nome, tem gente aí fora que também conhece. Mesmo que eles já se perverteram, mas pelo menos eles conhecem. Tem uns aí que ainda fica escondido, não estão conosco, mas eles creem que o novo nome é Brana. Tem gente aí fora que ainda crê que o novo nome é Brana. Só que eles não dão conta de pregar, porque eles perdem o povo. Eles sabem que é uma verdade. Então, não é por isso. É pela revelação. Quando você tem a revelação, não importa o que vai acontecer. Não importa se a família vai ser contra você. Não importa se o seu patrão é contra você. Não importa se o pastor é contra você. Você tem revelação. É isto onde ele edificou sua igreja. Então, se ele edificou a igreja, não sobre Pedro, não sobre Jesus, escuta agora, muitas pessoas protestantes tentam dizer, foi Jesus. Foi ele sobre quem ele edificou a igreja. Ele, não. Isso ainda está errado. Então as pessoas pensam, estou edificado em Jesus. Está errado. É sobre aquilo que Jesus queria saber e que só o revelado. Não tinha muitos revelados. Quem sabe depois que Pedro falou aquilo, João diz, isso é verdade. Tiago pode dizer, isso é verdade. Eu não tinha pensado nisso. Jesus queria saber quem diz os homens ser o Filho do Homem. Então a questão não era o natural, porque eles disseram, uns dizem que é Elias, João Batista, Jeremias, que o senhor chora muito, então parece Jeremias. Isso não o satisfez, porque a igreja não está edificada sobre isto. A igreja não está edificada sobre choro, sobre um homem austero, forte, rígido na pregação. Não. Estava edificada sobre a revelação. Quando ele perguntou, e eles disseram, uns diz João Batista, Elias, Jeremias, ele diz, e vós? Agora ele tratou com a igreja dele, ele tratou com o grupo dele, ele tratou com os 12, inclusive Judas. E vós, quem dizeis que eu sou? Ninguém falou nada, só um. Ninguém podia dizer, eu também sabia. Não, era ele. Foi ele quem levantou, foi ele quem soube. Mas a igreja não estava edificada sobre ele, mas sobre a revelação
que ele teve de quem era o Filho de Deus. Amém? Como isso é maravilhoso. Então foi a revelação. Guarde isso. A mensagem que pregamos não é edificada sobre brana. Certo? Não é edificada sobre brana. O homem. Se ela não foi edificada nem sobre Jesus, também não seria edificada sobre brana, mas sobre a revelação que você tem. Quem foi brana? Certo? É a revelação que você tem. Não é sobre brana. É a revelação que você tem. Quem foi brana? Quem estava ministrando a palavra em brana? Quem pregou através da boca de brana? Quem deixou estas mensagens para nós? É a revelação que você tem. Senão você vai ter, ele foi um evangelista, ele foi um profeta, mas você tem que saber, por revelação. E é isto que Pedro soube. Ninguém ensinou Pedro. Jesus olhou para ele, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue. Olha, não foi nem eu, carne e sangue, Jesus, que te ensinei isso. Vocês estão entendendo? O que nós temos, se o William Branham estivesse aqui, dizer, olha, não foi nem eu, Brana, que vos ensinei. Mas é meu Pai que está no céu. E aqui não fui eu que te ensinei, é meu Pai. Porque você tem revelação. Eu posso te ensinar. Eu não sei se você chega a alcançar isso. Eu posso te ensinar. Mas não vai adiantar nada enquanto meu Pai que está no céu não tiver revelado isso a você. Eu posso pregar para você, como prego para todo mundo, e não adianta nada. Agora, o eleito é aquele... Jesus não falou para Pedro, Pedro, eu vou fazer uma pergunta, e você é o homem certo. Então, a hora que eu fizer a pergunta, você responde assim, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Não, não existe isso. É revelação. Não podia ser ensinado carne e sangue. Novo nome, meus irmãos, é uma revelação. Não pode carne e sangue te ensinar. É dizer, eu creio se o novo nome for Brana, se o William Brana disser, eu também creria, mas é carne e sangue. Tem que saber que é a revelação, é dentro de você, que você sabe quem estava dentro de Brana. Aquele que fala com você hoje é o mesmo que falou dentro de Brana. Aquele que ouve em você hoje é o mesmo que ouviu dentro de Brana. É isso que eu quero que vocês entendam. O nome dele estar na igreja, ele nem queria. Mas depois disso, se não tivesse, o que eles poderiam ter feito com esse tabernáculo? Mas meu nome está aí. Você pensou bem? Se não tivesse o novo nome, seríamos igual aos outros mesmo. Deus não está edificando sua igreja no conhecimento, nas literaturas, nos CDs. Deus está com a sua igreja edificada sobre a revelação que você tem de Jesus Cristo, sobre a revelação que você tem quem estava em Brana, sobre a revelação que você tem quem está na mensagem hoje. Tem que ter uma revelação, porque não é o homem. Carne e sangue não é do reino do céu. E ninguém pode ser revelado, então, por carne e sangue. Não é uma teologia. Você não aprende. Jesus não ensinou para Pedro. Foi o Pai, o invisível, direto.
E a hora que Pedro diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, aquilo bateu lá dentro que era o pai que tinha falado. Isso daí eu nunca te falei, rapaz, eu nunca te falei. Eles vivem falando que eu sou até demônio, que eu tenho Beelzebu. Como que você pode falar diferente dos outros? Outros pensam que eu sou Elias, que eu sou Jeremias, que eu sou João Batista. Então o que você tem, quem falou para você, não foi carne e sangue, quem tem te revelado. Meus irmãos, não pode ser carne e sangue que te mostra essas coisas. Você tem que ter isso dentro de você. É uma revelação, porque aí ninguém te torce. Cuidai que ninguém vos engane. Mas dentro tem que ter revelação. Revelação é fé. Fé em quê? Aí São Paulo vem aos Hebreus e diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos mostrar? Sem revelação é impossível agradar a Deus. Então nós estamos no tempo que precisamos saber que foi a revelação que ajudou Pedro. Foi a revelação que fez a diferença. Foi a revelação que mostrou quem era Jesus Cristo. Foi a revelação. E não foi a revelação de 12 apóstolos. Não foi a revelação de 11 apóstolos. Foi a revelação que o Pai deu a um apóstolo. A ti te digo, não a vós. A ti te digo. Então a igreja não está fundada sobre o homem que prega, sobre o homem que teve a revelação. A igreja hoje também não está fundada sobre Brana que teve a revelação. A igreja aqui no Brasil, ela também não está fundada sobre o homem que teve a luz dos selos, dos trovões, do novo nome. Isso é carne e sangue. Ela tem que estar fundada sobre a revelação. Aquilo que agrada a Deus. Você tem uma revelação que agrada a Deus. Amém? Então, vou repetir aqui. Foi ele sobre quem ele edificou a igreja? Não. Isto ainda está errado. Não foi sobre Jesus. Então vai guardando. Não foi sobre Brana. Certo? Não é sobre nós. É sobre a revelação. Se você notar, não foi Jesus. Tampouco foi Pedro. Foi a revelação. Essas coisas, irmão, é muito pequeno, olha, 3 palavras. Foi a revelação. É tão simples. Mas a gente pode pregar a Bíblia inteira nisso. Vou falar só esse pouquinho aqui. Já pensou bem você começar lá com Abel e vir? Isso dá para pregar muito tempo. Foi a revelação. O que Pedro teve. Não foi Pedro que falou, foi a revelação que ele teve. Não foi o Brana que falou, foi a revelação que ele teve. Não sou eu que falo, é a revelação que fala. Porque você crê? Porque você foi revelada, foi revelado. Está escrito. Está escrito na Bíblia, está escrito na mensagem. E o que não está escrito na mensagem, o que pode ser? Se não está escrito na mensagem, o que pode ser? A revelação. Não está escrito. Não diga a ninguém sobre o 7º selo, sobre os 7 trovões, sobre o novo nome. Não diga a ninguém. Esta é a 3ª puxada. Então o que é isso? É a revelação. A única coisa que pode falar para você é a revelação. Não sou eu o humano. Não é o Brana humano. Pois não foi nem Jesus humano. Que era Deus em carne. E você crê que Brana também foi Deus em carne. E a igreja hoje é Deus em carne.
Mas ele edificou a igreja sobre esta base, a revelação. Não carne nem sangue, não aprendizado. Eu entendo, eu sei, eu estudei, eu decorei. Nada disso. A igreja de Cristo, os eleitos, estão edificados sob a revelação. Certo? Sob a revelação. Como de sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Ela está edificada sobre a revelação. Tem o fundamento chamado revelação. Mas a revelação naqueles dias, eles não entenderam, os homens de fora não entenderam, disseram que era João Batista, Jeremias. E agora? Se a igreja, depois que Jesus partiu, a igreja começou a dizer, não a igreja primitiva, mas a católica começou a dizer que Deus tinha edificado sobre Pedro, um homem inconstante. Nisso você tem que ver quando ele falha e quando ele tem revelação. Pedro falhou, mas também teve revelação. Muitos de nós falhamos, mas não temos revelação. Muita gente na mensagem falha, mas não tem revelação. Você pode até falhar, mas se você falhar e tiver revelação, o que é os 7 trovões, ou o que é o 7º selo? Qual é o novo nome? Se você tem revelação, você tem falha, mas você tem revelação. Você é como Pedro. A igreja não está edificada sobre você, mas sobre a revelação que você teve da mensagem, daquilo que você ouviu, daquilo que você leu. Amém. Bom, não posso prolongar mais, ainda que tem mais algumas coisas, mas eu quero parar por aqui. Acho melhor, é muita coisa. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, sobre esta revelação. Se você souber, a igreja hoje está edificada não sobre Pedro, não sobre Brana, não sobre Jesus, mas sobre a revelação. Entende? A igreja não pode estar sendo edificada, eles têm que culpar o homem, falaram mal de Jesus, falaram mal de Brana, falam mal de nós. Mas isso é a carne e sangue. Deus não edificou uma igreja em cima de nós. Deus edificou uma igreja na revelação que nós tivemos daquilo que Deus fez no dia em que nós vivemos. Hoje eu estou agradecido a Deus. Já disse para vocês, eu venho lá de trás. Venho lá da presbiteriana, da cruzada, da primeira e segunda etapa, mas estou aqui na terceira. Como não tem quarta, tem gente que inventa uma quarta. Tem gente que inventa uma quarta. Como não tem quarta, então eu creio que eu vou parar por aqui mesmo. Só na terceira. E o que é a terceira? A primeira e a segunda, Deus não edificou sua igreja. A primeira e a segunda etapa, Deus não edificou sua igreja. Pois a igreja naquele dia não tinha revelação. Mas quando Deus, através de William Branham, abriu os selos, primeiro as eras, os selos, e as pessoas não viram, então a igreja naquele tempo não tinha onde estar edificada. Eles não viram, era uma revelação, mas eles não souberam. O povo saiu pregando que o irmão Branham ia revelar, ressuscitar e revelar 7º selo, 7 trovões, novo nome, terceira puxada, visão da tenda. É o que o povo de Fênix prega. E o povo do Brasil, lá do sul, prega, lá no norte, pregam. Lá no Espírito Santo, já pensou bem, gente do Espírito Santo pregando que o William Branham vai ressuscitar? Mas o que é Espírito Santo? É um estado. Então muitas vezes as pessoas pensam que está na verdade, mas ela não está na verdade.
Passou tudo isto e Deus não edificou sua igreja na primeira e segunda etapa. Ele edificou, agora guarde bem, irmãos. Deus edificou a igreja numa coisa que ele disse: não diga a ninguém. Certo? Como podemos descobrir isto? Como Pedro descobriu. Foi a revelação, não um grupo de homens, foi a revelação a um homem. E hoje também não é um grupo de homens, é a revelação a um homem. É assim que foi, é assim que é. É a revelação hoje. A igreja verdadeira, os crentes verdadeiros hoje, não está edificado sobre a primeira e segunda etapa, que eles estão atrás de cura divina, discernimento de espírito, quando eles não têm discernimento da palavra. O que adianta vocês saírem fazendo milagres por todo lado? Isso foi o que Brana fez. Mas quando chegou o tempo da revelação, ele diz: esta semana nós não vamos fazer fila de oração, vamos fazer cultos desta revelação. Ele mostra isso na mensagem. Era quando ele estava fazendo aqui a semana até das eras. E depois a semana dos selos. Não é cura divina, agora é revelação. Você já teve cura divina? Tem a revelação de quem é seu curador. Tem a revelação quem te curou. E eles não tinham. Por isso o povo que andou com o irmão Brana, muitos... Eu tenho que terminar com isto, repetindo, né? Não são como Pedro. Se eles fossem como Pedro, eles estariam hoje dizendo: o novo nome é Brana. Se eles fossem como Pedro. Pedro tinha revelação. Ele teve falhas, mas ele tinha revelação. Obrigado, Senhor. Nós podemos não saber explicar tudo em palavras para o povo, mas o Senhor sabe muito melhor que a sua igreja hoje está edificada sobre o que o seu profeta não podia falar, porque é uma revelação. Revelação dos selos, dos trovões, do novo nome, da terceira puxada, da visão da tenda, é uma revelação. É onde a igreja está fundada hoje, alicerçada, construída, não sobre um homem, não sobre um pregador, não sobre um sistema, mas sobre a revelação de que aquele homem teve da mensagem do dia. Por isso estamos aqui agradecidos por isto, Pai, porque não somos inteligentes, mas somos revelados. Obrigado por esta igreja que é simples, não é inteligente, mas é revelada. Isto é o que fez a diferença entre Pedro e os inteligentes. Isso é o que faz a diferença entre eu e os demais inteligentes. Isto é o que faz a diferença entre esta igreja e as outras que são inteligentes. É a revelação que faz a diferença. Ajuda esta igreja a ter fé naquilo que o Senhor fundou neste dia final, sobre a revelação. E nós cremos naquilo que o seu profeta pregou, revelou e deixou para o último tempo, para que João profetizasse, comesse o livro e profetizasse. Não João e uma dúzia, mas João sozinho. Comesse o livro e profetizasse outra vez a povos, reis, nações e línguas. Poderia ser uma dúzia, mas o Senhor diz a João: agora profetize. É somente ele. Isto é a mensagem, a revelação. Não é o homem, é a revelação que Deus tem neste dia edificado a sua igreja. Sobre esta rocha, sobre esta pedra, sobre esta revelação, eu edifico a minha igreja. Obrigado, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.
Amém. Jesus Cristo andou na terra, a semente semeou. O que é e o que era, em um homem se encarnou. Deus usou William Branham, usa a mim e a você. É assim que ele chama, é somente nele crer. Muitos têm adormecido, eles não conseguem ver. O maná é escondido, só a noiva vai comer. Mas Jesus é quem convida para crer no que ele fez. E a esposa redimida profetiza outra vez. Ele deu HM, você tem que soletrar, e você nem mesmo teme, e começa a blasfemar. Jesus Cristo chama Brana, é preciso acreditar. É assim que ele chama, não podemos duvidar. Muitos têm adormecido, eles não conseguem ver. O maná é escondido, só a noiva vai comer. Mas Jesus é quem convida para crer no que ele fez. E a esposa redimida profetiza outra vez. Uma pedrinha branca que o profeta conseguiu, uma espécie de alavanca, a pirâmide abriu, e ali estava o homem que podia esclarecer e dizer um novo nome que eu sempre quis saber. Muitos têm adormecido, eles não conseguem ver. O maná é escondido, só a noiva vai comer. Mas Jesus é quem convida para crer no que ele fez. E a esposa redimida profetiza outra vez. E a esposa redimida
coisa outra vez.